pegue o seu livro, abra na página 80 e acompanhe comigo aqui o módulo 44. Logo no início do módulo, há um trechinho de uma música que se chama Fazendo as Malas. Essa música é do Martinho da Vila, um compositor, cantor e músico brasileiro. Olha só, diz assim: Fazendo as malas. Ô mulher, vem fazer as malas, é preciso caminhar para as outras bandas do mundo, lá para as terras de além-mar, cantar, sorrir, curtir, amar e desanuviar. Iremos em busca da paz. Nossos corações precisam de mais. A caminhada vai ser longa, a caminhada vai ser legal. Vamos fazer amor lá em praia. E nas praias da Ilha do Sal, depois do mar em Madeira, vamos voar para Guiné, pegar um sol nos Açores, Príncipe e São Tomé. É bom dançar uma rebenta em Maputo e em Luanda um samba daquele país. Depois de um fado em Portugal, vamos para Goa e Macau e voltar bem feliz. Olha que legal! Essa música que diz Fazendo as Malas fala de viagens, certo? Por isso aqui fazendo as malas para viajar. E o eu lírico aqui está chamando a mulher para fazer as malas para eles irem para lugares que estão destacados aqui embaixo nessa última estrofe. Em vermelho estão destacados lugares onde se fala português. Nós já falamos em aula que além do Brasil, há outros países onde a língua portuguesa é falada, né? Vocês já sabem que Portugal é um país onde se fala português. Há países na África, onde o português também é língua oficial, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial. Temos o Macau também na Ásia, Timor-Leste. Essa música faz referência a esses lugares. Se vocês repararem aí, ó, vejam, acompanhem comigo no livro. Ilha do Sal é uma ilha turística de Cabo Verde, também lá em África. Olha só, Cabo Verde, onde se fala português. Mar da Madeira, referência à Ilha da Madeira, que também pertence a Portugal. Guiné, referência ao país Guiné-Bissau, onde se fala português também. Pegar um sol nos Açores, olha só, arquipélago no Oceano Atlântico. Príncipe e São Tomé faz referência ao nome do país que se chama São Tomé e Príncipe. É bom dançar uma rebenta, olha só, uma rebenta é forma de música dança típica de Maputo, que fica em Moçambique. Moçambique é lugar também onde se fala português. Luanda é a capital de Angola, outro país onde se fala português. Um semba é um dos estilos musicais angolanos mais populares. Depois de um fado em Portugal, vocês já sabem que Portugal é o país onde se fala português. E vamos para Goa e Macau. Goa é um território da Índia onde o português convive com o idioma oficial. Também é um lugar onde se fala português. E Macau é a unidade administrativa da China, onde ainda se fala um dialeto português. Olha que interessante, quantos lugares para a gente viajar e falar ainda o português. Muito legal, né? Virando a página, aí na página 81, vocês encontrarão um mapa dos países lusófonos. Luso significa português e fono significa som. Logo, países onde se encontra o som português, ou seja, a língua portuguesa, certo? Aqui no mapa há em destaque o Brasil. Na África, esses países aqui todos em destaque, olha só, Angola, Moçambique são os maiores, né? São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Cabo Verde. Aqui na Ásia nós temos Timor-Leste, olha só, tá bem por aqui assim. São países que falam a língua portuguesa, são os que estão em destaque aqui no nosso mapa, certo? Nessas áreas, nesses países, a língua portuguesa é culta, ou seja, ela é utilizada na administração pública, nos diferentes níveis de ensino, nos meios de comunicação, nas ações da diplomacia. Já nas situações cotidianas, é comum que os habitantes desses lugares comuniquem-se usando dialetos locais, ou seja, por exemplo, em Angola e Moçambique, há o quimbundo, que é uma língua utilizada ali no dia a dia entre eles.
e línguas crioulas, existentes também em Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe. Então, essas outras línguas convivem com o português, mas o português é a língua oficial. As variedades crioulas resultam do contato entre a língua portuguesa e as línguas indígenas nativas africanas, que teve início lá no século XV com o período das navegações e das colonizações. Para interagir com os portugueses, o que os africanos faziam? Eles precisavam encontrar uma língua própria, de mistura entre a língua portuguesa e os falares das várias etnias africanas. E daí nasceu-se o crioulo, certo? As línguas crioulas. Na modalidade escrita, o português africano aproxima-se daquele praticado em Portugal. Já na modalidade falada, no entanto, possui semelhanças com o utilizado aqui no Brasil. Algumas palavras que fazem parte do vocabulário usado em Angola existem também no Brasil. Sabiam disso? Por exemplo, a palavra cochilar, tirar um cochilo, sabe? Quando você está com sono, você quer tirar um cochilo? Pois é, também lá em Portugal, lá em Angola também é utilizada essa palavra. Caçula, o filho caçula. Quem aqui é o filho caçula? Filho caçula é uma palavra que também se usa lá em Angola. Moleque, cubata. Cafuso, que significa mestiço, a gente usa bem pouco, mas mais nas aulas onde a gente aprende a formação do povo brasileiro, a gente às vezes encontra essa palavra, cafuso, que significa mestiço. E casumbi, casumbi é zumbi, para nós virou zumbi, né? Nos 5 países africanos produz-se, né, você tem uma literatura em língua portuguesa muito representativa, com escritores cuja obra tem se tornado famosa, não só no Brasil como na Europa. O exemplo é aquele texto que nós lemos do Ondiak, Nós Choramos pelo Cão Tinhoso, né? Um texto muito famoso e Ondiak é um escritor muito famoso. Bom, dando continuidade, agora a página 82, diz assim: a contribuição africana para a língua portuguesa falada aqui no Brasil. Houve contribuição das línguas africanas para a língua portuguesa falada no Brasil através da escravidão da população negra vindo da África. Eles vieram, os negros, escravizados, para trabalhar na exploração das riquezas do nosso país. Eles vieram como mão de obra escrava. E os portugueses tiveram apoio inclusive dos chefes das tribos africanas para aprisionar homens e mulheres que ficavam lá esperando dos navios negreiros, né, que traziam os negros aqui para o Brasil e para outras colônias de Portugal. Ao longo dos século XVI ao século XIX, chegaram aqui ao Brasil por volta de 4 a 5 milhões de africanos. Então veja a quantidade de africanos que chegaram aqui, que trabalharam aqui e que se incorporaram ao nosso território, se incorporaram à nossa cultura. Logo, há muita contribuição dos povos africanos na nossa língua, na nossa cultura. Então nós devemos muito também aos povos africanos, certo? Que já faz parte de nós, faz parte da nossa cultura. Por exemplo, com a culinária, olha só, não só as palavras como abará, acarajé, angu, cachaça, farofa fazem parte do nosso vocabulário, como a própria comida, faz parte da nossa cultura brasileira também, certo? Que essas comidas vieram com os escravos. Por exemplo, abará é típico, assim como o acarajé, da Bahia, é uma culinária baiana. O abará é uma porção de feijão fradinho, descascado e moído, temperado com sal, cebola, azeite de dendê e camarão seco, cozido em banho-maria ou a vapor depois de enrolado em folha verde de bananeira. Eu nunca comi, fiquei curiosa, gostaria de experimentar. E acarajé também é um bolo de feijão fradinho, ele é um pouco menos sofisticado, não tem tantos ingredientes quanto o abará. Eu já experimentei. É bem apimentado, mas eu gostei bastante. Vocês já experimentaram acarajé? É parecido, vejam só, é um bolo de feijão fradinho, temperado e moído com camarão seco, sal e cebola, frito com azeite de dendê. Aqui, gente, é uma imagem, ó, do azeite de dendê. Certo? Angu, pirão de farinha, uma espécie de farofa, né? Uma espécie aí se faz com farinha de mandioca, milho ou arroz, temperado com sal e cozido para ser comido com carne. Bom, angu. É uma palavrinha muito usada no Nordeste também, gente, angu.
Cachaça. Cachaça popular, aguardente que se obtém mediante a fermentação de destilação do mel ou barras do melaço. Farofa, alimento preparado com farinha de mandioca ou milho, cozida ou frita na manteiga ou em gordura, que pode ser enriquecida com outros ingredientes. Farofa também é super conhecido e nós usamos aqui em São Paulo. Moqueca, moqueca é muito gostoso. É um cozido de peixe ou de mariscos, podendo também ser feito de galinha, carne, ovos, muito gostoso. Eu já comi esse cozido de peixe, eu gostei bastante, é comum também no Nordeste. Quingombô ou quimbombô, é o quiabo. E vatapá já é mais comum no norte do nosso país. É uma comida que tem por base pão amolecido ou farinha de trigo, a que se acrescentam carne de peixe desfiada, camarão fresco, camarão seco, leite de coco, amendoim, castanha de caju, torrados e moídos, além de temperos, azeite de dendê e pimenta malagueta. Eu já comi uma vez vatapá, mas eu não me lembro, faz muito tempo. Mas eu me lembro assim que era um sabor agradável. Alguém aqui já comeu vatapá? Isso tudo então é herança dos africanos aqui para a nossa cultura. Além de palavras relacionadas à culinária, também há palavras relacionadas à fauna e flora, aqui que nós falamos no Brasil. Por exemplo, a palavra calango, muito utilizada no Nordeste. Calango é um lagarto maior que lagartixa. Camundongo, camundongo a gente usa aqui em São Paulo bastante também. É um ratinho pequeno, né? Um camundongo. Chimpanzé, chimpanzé a gente usa muito, né? Uma espécie de macaco. Inclusive tem uma foto dele aqui, ó. Bonito esse chimpanzé. Dendê é uma palmeira ou fruto da palmeira de onde se tira o óleo de dendê ou azeite de dendê que se usa aí no vatapá, no acarajé, no abará, certo? Jiló, fruto do giloeiro, de sabor amargo. Nossa, jiló é bem amargo. Marimbondo, usamos muito essa palavra, né? O marimbondo, também muito utilizada no Nordeste, é uma vespa. Minhoca, nossa, minhoca famosíssima. Palavra que a gente usa muito, está no nosso vocabulário do dia a dia, assim, quando você quer falar desse animal, desse verme, né? É um verme anelídeo. E quiabo, fruto do quiabeiro. E com relação à música, o que salta aqui é o samba, né? Também é uma palavra que ficou de origem para nós, ficou de herança para nós. E não é só a palavra, mas como a própria cultura, faz parte da cultura brasileira a dança samba, né? Inclusive aí fora, né? Nós somos conhecidos aqui pelo samba, às vezes de forma muito preconceituosa, como se só existisse o samba, né? Se o, assim, o Brasil, o país do samba, mas de forma muito simplista. Nosso país é muito mais do que o samba, mas evidentemente faz parte da nossa cultura o samba, certo? Bom, batucar é uma palavra também que nós usamos, repetir a mesma coisa insistentemente, falar, ó, para de batucar aí, né? É o batuque, berimbau e zabumba, certo? Também são palavras aí que ficaram de herança para nós. No que diz respeito à religião, também há uma cerca de palavras aqui como axé, que é todo objeto sagrado de cada divindade do candomblé, a própria palavra candomblé, né, que é local de adoração e de práticas religiosas afro-brasileiras da Bahia. Macumba, denominação genérica para as manifestações religiosas afro-brasileiras. Orixá, designação genérica das divindades do panteão Iorubá ou Nago-Queto. E Oxalá, divindade suprema do povo africano Iorubá. Né? Então, algumas palavrinhas também que vieram aí com os povos africanos. E com relação ao vestimenta, também há algumas palavras, olha só, abadá, que é uma túnica ou um casaco folgado, canga, muito conhecido, né, saída de praia, sunga, tanga, olha só que interessante, todos esses com anga, né, unga, anga, palavras também de origem africana. E outras palavras de outros contextos, como bagunça, banzé, que é confusão, barulho, beleléu, olha, foi pro beleléu, foi, né, sumiu, ou pode se designar morte também. Biboca, biboca é uma casa, um lugar sujo, um lugar pequeno, né? Bunda, que é muito comum, né? Até meio vulgar, mas significa nádegas.
Bunda mole, pessoa fraca ou covarde. Cachimbo, utensílio para fumar. Caçulo, filho mais novo. Cafundó de Judas, olha, essa expressão é muito comum, lugar muito distante, quando você quer dizer assim, nossa, foi lá para os Cafundó de Judas. Foi para um lugar muito longe. Capanga, um guarda-costas, né? O capenga, a pessoa tá meio capenga. Ou também a gente fala assim, estou capengando de sono. Capengando, estou quase caindo de sono. E carimbo, né? Selo ou sinal público com que se autenticam os documentos. Carimbo. Olha que legal. E caatinga? Caatinga é aquele cheiro ruim, né? Também é uma palavrinha aí, herança das línguas africanas. Caatinga. Dengue, ou a gente usa mais dengo. Dengo, a gente fala quando a criança está com manha, está com dengo, né? Dengoso. Fungar. Fungar é aspirar fortemente, né? Fuzuê. Fuzuê a gente usa também, muito comum, barulho, confusão. Que fuzuê é esse aqui? Confusão, barulho. Gangorra, a famosa gangorra que sempre há nos parquinhos, né? O balanço de crianças. Lelé. Lelé é quando a gente usa assim, olha, tá lelé da cuca. Lelé é maluco, doidado, tá doidinho. Lenga-lenga. Lenga-lenga é aquela conversa mole, né? Quando a pessoa tá enrolando para falar alguma coisa, tá naquele lenga-lenga. Você fala assim, ó, chega de lenga-lenga, vamos logo ao assunto. Mandinga. Mandinga é bruxaria, mal-olhado. Moleque, menino, garoto. Quilombo. Quilombo é aquela povoação de escravos fugidos, né? Eles fugiam e iam para os quilombos. Senzala era o lugar lá da fazenda onde ficavam os escravos. Eram lugares para os escravos ficarem, né? Então, senzala é uma palavrinha aí de origem africana. E titica. Titica é coisa sem valor, excremento. A gente fala titica de galinha, né? Por exemplo. Eu lembro que quando eu era pequena, a minha avó falava assim, tá com titica de galinha na cabeça? Titica de galinha tá com coisa sem valor, tá pensando em coisas que não tem senso, né? Tá sem ideias, né? Então tá com titica de galinha. Então é comum também para dizer coisas sem valor. É possível dizer também que houve uma contribuição das línguas africanas na morfologia, sintaxe e pronúncia do português falado aqui no Brasil. Morfologia, você já sabe, nós já estudamos esse ano, já falamos disso, que é o estudo da forma e das partes da palavra. Por exemplo, quando nós aprendemos os verbos, os modos, os tempos dos verbos, nós aprendemos também a palavra, quando é um verbo, nós podemos observar lá a desinência do verbo, a vogal temática do verbo, o radical do verbo, certo? Então foram partes da palavra que nós estudamos. A isso nós estudamos o nome de morfologia. Já em sintaxe, por exemplo, nós aprendemos alguns elementos da análise sintática. Sujeito, verbo, complemento, verbo transitivo, verbo intransitivo, verbo de ligação. Vocês se lembram disso? Então, a sintaxe estuda as palavras na frase e a relação entre elas. Naquela frase, tal palavra tem função de sujeito, em relação à próxima, que é um verbo, então na relação entre elas, certo? E a pronúncia é como se pronuncia, como se fala, certo? Então, os escravos, em sua maioria, usavam uma linguagem popular. Uma das características, por exemplo, desse modo de falar era a pronúncia do plural apenas no primeiro termo do enunciado. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Os berimbau quebraram. Somente aqui o elemento os recebe o plural. Percebam que os outros elementos aqui estão no singular, aqui quebraram está com um final diferente, né? Nós sabemos, gramaticalmente, que todos os elementos devem estar em concordância, né? Os berimbaus quebraram, certo? O artigo concordando com o substantivo e aqui o verbo no plural. Mas era comum os escravos falarem os berimbau quebraram, por exemplo, né? Então só o primeiro elemento no plural. E isso ficou de herança para nós aqui, língua portuguesa, ainda na linguagem falada isso acontece, né? Ou, por exemplo, as desinências verbais seriam usadas apenas com a primeira e a terceira pessoa do singular. A primeira pessoa, vocês sabem que é um eu, certo? A primeira pessoa do singular.
E terceira pessoa do singular é um ele e ela, correto? Então, por exemplo, eu batuco, eu como, eu falo, certo? Agora, tu batuca, ele batuca, nós batuca, vocês batuca. Percebam que o verbo aqui continua sempre na terceira pessoa do singular, apesar de ser outras pessoas aqui, né? Tu, nós, vocês, certo? Por exemplo, com outro verbo, tu come, ele come, nós come, vocês comem. É comum na linguagem do dia a dia a gente perceber que, apesar de mudar a pessoa, o verbo continua aí na terceira pessoa do singular. Então, é herança também da linguagem falada pelos escravos. O costume também de usar o pronome antes do verbo é considerado uma influência do modo de falar dos escravos, como em me deu ou te falou. E percebam que é um i, né, o som, não é um e, né, mi, ti, é próprio nosso da linguagem aqui do dia a dia, né, e da língua portuguesa falada aqui no Brasil. Se vocês observarem, por exemplo, um português de Portugal, né, do país Portugal falando, eles não dirão me deu, eles dirão deu-me. É comum eles colocarem o verbo antes, depois o pronome. Já aqui no português falado no Brasil, nós colocamos o pronome antes do verbo, né? Me dá, me fez, te falou, nós colocamos o pronome antes. Então, é comum aqui no Brasil nós falarmos dessa forma. Apesar de gramaticalmente ser considerado mais recomendável usar o verbo antes, depois o pronome, tá bom? Como está aqui. A gramática normativa que dita as regras, né, diz que nós devemos colocar o verbo antes. Mas na linguagem do dia a dia nós usamos assim com o pronome antes, certo? Também acredita-se que na pronúncia houve uma influência da fala dos escravos, por exemplo, na palavra menino. Não fala menino, né? Menino. Notícia, para notícia. Atrás. Olha que interessante, não é atrás. Atrás, mês, vez. É assim no dia a dia, né? Fizeram, caíram, em vez de falar essa desinência assim completa, fizeram, caíram, tocaram, né? Mulher, fio, zome, zarreio. Zome, os homens, né? Zarreio, os arreios. É interessante, gente, aqui no português, nós falamos no Brasil, quando há um artigo, assim, no plural, os, e a outra palavra tem som aqui de vogal, por exemplo, o, né? Aqui em homens, esse S tem som, vira um Z, assim, nós falamos os homens, tá vendo? Vira um sonzinho de Z. Então, por isso aqui zome e osarreio, tá vendo? Aqui um A e esse S vira um som de Z. Mesmo não juntando, nós ouvimos um Z, né? Ó, os arreios. Então, por isso aqui, zarreio, certo? Bom, queridos, o módulo termina aqui nessa página 85. Daí em diante seguem os exercícios. Vocês devem fazer esses exercícios. São exercícios relacionados aí ao vocabulário e as contribuições africanas, né, das línguas africanas aqui para a língua portuguesa. E eu vou mandar a correção na agenda, combinado? Então, um beijo, fiquem com Deus e até mais.